Olá, povo de Deus, boa noite a todos. Eu sou o Bruno, eu estou aqui na Betsaida desde 2015, novembro de 2015. Vim aqui por interesse, né? A pastora Thaísa estava flertando, a pastora Thaísa, que pela graça do bom Deus se tornou minha esposa hoje. É minha família maravilhosa aí que nós estamos iniciando. E eu agradeço também a você que está aqui digitalmente presente na nossa live. Fico muito feliz. É sempre um privilégio, é sempre uma honra, uma alegria nós podermos dividir esse momento aqui. Nós estamos separados pelo espaço, mas juntos na unção, juntos no espírito de oração, no espírito de adoração. E para nós começarmos essa nossa noite especial de live, eu convido a todos para que fiquem de pé, segurem o celular firmes e vamos louvar a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu tesouro estará Continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
Toda a glória a ti, Jesus. Aí de onde você está na sua casa, você pode glorificar aquele que é digno de receber todo louvor, toda adoração por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Ele é o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que faz e o Deus que é. Te louvamos, Senhor, por tudo que nos deste. Te louvamos, Senhor, por tudo que fizeste. Toda a glória a ti. E te louvamos, Jesus. Tu és fiel. Tu sempre serás. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amigos, companheiros aí no dia a dia, com grande alegria que nós entramos dentro aí do teu lar, que nós o acompanhamos nesta viagem, enfim, que nós nos aproximamos de você. Somos realmente a Bethsaida Church. Eu sou o pastor Ismael e eu tenho o maior prazer de continuar meditando com você a respeito da série Gotas de Amor. E hoje nós prosseguiremos nesta série. O tema de hoje é Receba bênçãos retidas. Receba bênçãos retidas. Esse é um tema realmente muito difícil. Por que é um tema difícil? Porque normalmente, quando nós não recebemos alguma coisa de Deus, nós culpamos alguém. Ou nós culpamos alguém da nossa família, ou nós culpamos o governo. Enfim, nós procuramos um culpado. Esta é a verdade, nós procuramos a um culpado. E nós, de fato, temos ou não bênçãos retidas? Esta é a pergunta, não é? Vamos então para a história de Israel. Porque se nós entendermos um pouco o que aconteceu na história de Israel, certamente nós vamos entender essa questão, tá certo? Deus, Ele criou o homem e mulher. A Bíblia diz que Ele os criou. E Deus sempre se propôs a abençoar o homem e a mulher, a raça humana. Ocorre que o pecado sempre foi uma separação entre Deus e o homem. E Deus, Ele se propôs a resolver esse problema. Não foi Deus o causador do problema, mas Deus, Ele se propôs a resolver o problema. Qual foi a primeira proposta dele para resolver o problema? A primeira proposta dele foi nomear uma pessoa que fosse o intermediário entre ele e esta criatura. Tá? Então ele nomeou pessoas, ele nomeou profetas, ele nomeou sacerdote, e ele também fez algo maravilhoso. Ele se apresentou na natureza, ele se apresentou como fogo, ele se apresentou enquanto anjo, ele se apresentou escrevendo a lei, ele se apresentou enviando chuva, retendo a chuva, mas mesmo assim o ser humano persistiu em pecar, em se separar de Deus. Bem, as bênçãos da alegria, as bênçãos da saúde, as bênçãos do vigor físico foram ficando retidas. Por quê? Por culpa de Deus? Não, por culpa do homem que se separou de Deus e que, sinceramente, Deus, todas as possibilidades que Deus trabalhou, o homem pisou na bola. E aí? Deus virou as costas para o homem? De maneira alguma. Desde o início lá, quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, Deus, Ele foi atrás do homem. Então Deus, Ele se propõe sempre, porque Deus é amor.
Deus se propõe a ir atrás do homem. Ele foi atrás do homem lá no Jardim do Éden, ele foi atrás do homem através dos juízes, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis. Ele foi atrás do homem porque ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, a Bíblia diz. Então, Deus, ele tem prazer em manter o homem numa situação muito ótima, numa situação de paz, de alegria. Este processo foi desgastando o ser humano. E esse desgaste foi fazendo com que o ser humano vivesse menos. Hoje, a vida do ser humano é bem menor do que quando Deus os criou. Mas Deus, ele propôs agora algo que seria definitivo. O que, pastor? Qual foi a proposta definitiva? Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para viver aqui na terra. Ele nasceu em Belém, tá? Ele nasceu numa família maravilhosa, José e Maria. Ele viveu 33 anos lá naquela região. Ele ensinou discípulos, ele instruiu esses discípulos, ele fundou uma organização super forte chamada igreja. A igreja, ela é instituição e ela é organismo vivo. A igreja que Jesus fundou é a igreja organismo vivo, tá? Então, Jesus, ele se encarregou de fazer tudo isso. Mas o homem continua disposto a não se associar a Deus. E por isso, então, as bênçãos ficam retidas. As bênçãos ficam retidas. Então, que bênçãos? A bênção de uma família estruturada, a bênção de uma pessoa que vive sem a dependência química, a bênção de uma pessoa que vive sem precisar de gastar o dinheiro em jogos, a bênção de uma pessoa que acredita que ela, além de ser feliz, ela pode ser uma pessoa próspera, ela pode ser uma pessoa bem-sucedida. Lá na Bíblia está escrito que Deus quer que a gente coma e beba do melhor desta terra. A bênção de viver com saúde. E se nós não buscarmos a Deus através da graça de Jesus Cristo, na Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a realidade. Bem, aí eu quero contar, vamos dar uma parada por enquanto nessa questão das bênçãos retidas. Agora eu quero contar uma historinha rápida para você entender um pouco. Você que é cristão evangélico, você que não é cristão evangélico, você que é membro da Bethsaida Church, você que não é membro da Bethsaida Church. Deus, ele fez tudo isto. E o homem sempre procurou fazer as coisas do seu próprio jeito. Por exemplo, Jesus morreu lá no primeiro século. Após a morte de Jesus, o que aconteceu? Durante mais ou menos uns 300 anos, a igreja de Jesus Cristo viveu um período maravilhoso, maravilhoso. Porque eram pequenas comunidades na Ásia Menor, eram pequenos ajuntamentos de pessoas que conviviam com os sinais e com as maravilhas, que tinham autoridade sobre os demônios, que viviam em paz. Eram comunidades pobres, eram comunidades realmente muito pequenas e algumas muito grandes, espalhadas pela Europa da época, espalhada, que era a Ásia Menor, não é? Espalhada no mundo da época, na Turquia, pela Turquia fora aí, não é? Na Grécia. Então é isso. Aí, o que acontece? Nesse período, o Império Romano está numa decadência total.
E aí, o que acontece? Um cara chamado Constantino, ele resolve, ele tem ele tem realmente uma ideia de mestre. Qual a ideia dele? Bom, o Império Romano está caindo, está na queda. Tem um grupo aí que é forte, que está espalhado em todo o nosso império. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse grupo, vamos construir uma sede para esse grupo, e a sede tem que ser em Roma. Vamos construir uma sede para esse grupo, e esse grupo, então, vai se chamar cristãos. E a nossa religião é a religião cristã. Bom, foi feito isto, e aí o cristianismo passou a se associar ao Império Romano, ao governo, a toda a política da época, e foi perdendo a essência do Evangelho. Esta é a verdade. Bem, aí, essa história não para aí, tá bom? Vamos agora andar mais 11 séculos. Nesses 11 séculos, houve um período terrível de ignorância profunda mesmo, tá? E aí acontece uma outra coisa. A Europa está ganhando uma força enorme. O mundo da época está valorizando os pequenos empresários, os pequenos comerciantes. E aí o que acontece? A igreja da época detesta isso. A cultura da época detesta. Eles abraçam os grandes. E aí surgem pequenos movimentos de pessoas intelectuais que querem que esse povo tenha oportunidades. E ao mesmo tempo a igreja fecha, mas fecha mesmo. O povo não pode ler a Bíblia, o povo dá dinheiro para receber bênçãos, pelo som que a moeda fazia no gasofilácio, era o tamanho da bênção que a pessoa recebia. E então o que acontece, pessoal? O homem vai retendo as bênçãos e inicia-se um outro movimento chamado reforma. E logo depois a própria Igreja Católica faz uma contra-reforma, e aí a religião cristã se institucionaliza mais uma vez, agora dentro do viés do protestantismo. E aí, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Agora nós temos dentro do cristianismo um grupo que se opõe ao outro e as coisas vão bem, obrigado. Aí no século XIX, nós temos uma grande reviravolta em tudo isso aí. Porque é um momento de final do século XVIII e início do século XIX, até o meio do século XIX, muito avivamento, muita coisa acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, e parece que as coisas voltaram a ser, mas outra vez foram o casamento da política e da religião, e do capitalismo e da economia. Parece que é um casamento que deu certo para o homem, mas Deus, Ele não gostou muito disso talvez. Por quê? Porque o homem sempre querendo resolver o problema com as suas próprias mãos, sempre dando uma força para Deus, um jeitinho para Deus, e assim as bênçãos do homem sempre retidas. Ora, o que nós devemos fazer? Nós devemos voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Devemos voltar aos princípios do Evangelho. Devemos voltar aos princípios mais simples e os princípios fundamentais do Evangelho, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, as bênçãos retidas, com certeza, quando nós nos agradamos do Senhor e quando nós buscamos ao Senhor, independente da nossa força, independente daquilo que nós achamos que merecemos ou não merecemos, pela fé, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo quanto quiserdes e vos será feito, é o que diz a palavra. Mas na verdade nós temos que seguir a Jesus Cristo, nós temos que seguir o Evangelho, e temos que pedir para o
Espírito Santo nos dá uma graça sobrenatural para nós procurarmos tirarmos a roupa apertada que nós fazemos para nós, eu digo, o ser humano fez e tem feito para se religar a Deus, que é uma religião totalmente entrelaçada com os princípios filosóficos, com os princípios da economia, com os princípios políticos, com os princípios sociológicos, com os princípios antropológicos, ou seja, com os princípios da essência da raça humana. Quanto mais nós nos envolvemos com a essência da raça humana, mais nós nos desligamos da essência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, eu estou anunciando a você que é possível sim, você se religar a Deus, através da graça de Jesus Cristo, através do amor de Deus, através de você buscar ao Senhor e você conseguir as bênçãos que você mesmo, que nós mesmos bloqueamos pelo nosso materialismo, pelo nosso egoísmo, pela nossa ambição, pela nossa essência do ódio humano, pela nossa essência do desejo de fazermos as coisas como se nós tivéssemos um botão e nós acionássemos o botão e pelas nossas forças e pela nossa inteligência e pelos nossos desejos nós ligássemos ou nós acionássemos uma senha, um código e aí então Deus, vamos Deus, fala, vamos Deus, faça. Na verdade, Deus, Ele está batendo a porta do nosso coração. E Ele está dizendo assim, eu quero entrar, e eu quero te dar a minha simplicidade, eu quero te dar o meu amor, eu quero te dar a minha graça, para que as bênçãos retidas no teu lar, as bênçãos retidas na tua saúde, as bênçãos retidas nas tuas finanças, as bênçãos retidas no teu coração, sejam reativadas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero convidá-lo. Eu sei que talvez você esteja cansado de religião. Talvez você esteja cansado de igreja. Talvez você esteja cansado de pastor. Eu também me canso desta argumentação que eu acabei de lhe dizer. Do século IV até o século XVI, foi uma argumentação toda voltada para a meritocracia. Do século XVI até o século XIX, foi toda voltada para a defesa da fé numa linguagem de guerra. Dos séculos XIX e XX, voltada para uma espiritualidade orquestrada pela filosofia, pela economia. E hoje, Jesus está para voltar. E aquele Jesus que andou lá nas ruas da Galileia, aquele Jesus que andou e que chamou os discípulos, será que se ele procurasse uma igreja cristã, será que ele seria bem-vindo dentro dessa igreja cristã? Será que Jesus se sentiria bem dentro das igrejas hoje, com o olhar que as igrejas e que os pastores? Eu quero te convidar para você abrir o seu coração e para você dar as mãos por Jesus da Galileia. O Jesus que andou de sandálias, o Jesus que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, o Jesus que venceu a morte, o Cristo vivo, o Messias que habitou em nosso meio, que tem poder sobre a morte. Eu gostaria de orar com você. Senhor, eu abro o meu coração e eu confesso que eu preciso de ter um encontro com este Jesus, o Jesus histórico e o Cristo ressurreto. Eu me abro e eu confio neste Cristo e neste Jesus.
e eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que existem bênçãos retidas, eu preciso ser liberto de vícios. O Senhor tem poder para me libertar. Eu preciso voltar a ter um lar estruturado pela graça de Jesus. Eu preciso voltar a ser liberto de jogos. Eu preciso voltar a viver em paz. E eu me abro e eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu faço isto, Senhor, com muita fé. E eu reconheço que eu não mereço, mas eu reconheço que Jesus, pela graça infinita e pelo amor, pela misericórdia, Ele me recebe. E eu estou tão feliz por isso. E eu falo com Deus em nome do meu Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e nós também te amamos. E nós o convidamos para você, se você puder, congregar conosco aos domingos, às 9 horas da manhã, aliás, às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã e às 11 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Pastor, realmente a gente para pensar quantas bênçãos retidas a gente tem aqui na história de cada um. Acho que todo mundo consegue pensar, consegue lembrar de momentos em que nós estávamos frios, né? Assim como a igreja lá de Constantino, assim como a igreja católica que vendia as bênçãos. Nós já passamos por esses momentos de esfriamento, mas a cada vez que nós paramos para pensar, para orar, para sentir a presença de Deus, nós sentimos esse avivamento e que nós tomemos posse dessa palavra profética de avivamento, que a nossa geração seja a geração avivada, que nós possamos fazer a diferença de verdade. Que glória. Irmãos, agora nessa vibe, nesse espírito de entrega, eu convido a todos para que nós entreguemos as nossas ofertas. Em algum lugar aqui da tela vão aparecer os dados bancários da igreja. Aproveite esse momento, faça o seu voto aí da sua casa. A oferta, ela abre portas de bênçãos nas nossas vidas. É um momento de muita intimidade, de muita confiança, de muita fé ali só entre a gente e Deus, né? Um momento que a gente sabe o quanto a gente está ofertando, a gente sabe o quanto a gente está entregando e o quanto de fé está depositada ali naquele dinheiro que para o mundo é dinheiro, mas para nós tem uma grande representação no mundo espiritual. Amém? Então, vamos colocar as nossas ofertas e vamos consagrar essa nossa entrega. Meu Pai, meu Jesus, Espírito Santo, nós pedimos agora pela Tua unção, Pai, para que esse dinheiro seja consagrado, Pai, e simbolize, Pai, a nossa fé, simbolize a nossa confiança em Ti, Pai. Nós esperamos em Ti e somente em Ti. Nós cremos que só o Senhor é Deus, só o Senhor, Pai, tem o poder para nos sustentar, para, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das circunstâncias tristes que nós vivemos, Pai, o Senhor é poderoso e o Senhor nos levanta, o Senhor nos sustenta e o Senhor mantém, Pai, todos nós cristãos de cabeça erguida, Pai, para enfrentar o que for, Pai. Nós depositamos a nossa força e a nossa esperança em Ti. Nós oramos em nome de Jesus, meu Pai. Irmãos, está acabando a nossa live, mas não a nossa unção. Nós temos cultos presenciais, todos os domingos nós já retornamos com todas as cautelas, mas nós já estamos unidos, não só espiritualmente, mas fisicamente. Todos os domingos, cultos às 7, às 9, às 11 da manhã e às 18 horas, uma reunião de oração maravilhosa, a Casa do Oleiro, estão todos convidadíssimos. Amém? Glória a Deus pela live de hoje, fiquem com Deus e até mais.